Hoje eu trouxe, já falei boa noite para todos os presentes mais uma vez, sejam bem-vindos, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Rádio Câmara. Eu elenquei algumas matérias aqui para estar falando hoje na tribuna, e gostaria de começar por saúde pública, que é algo que já foi debatido aqui, que a gente sempre fala que a saúde ela não tem, é um poço sem fundo, que nunca vamos alcançar 100%, que é um enxugar gelo, são termos que a gente sempre usa, né? Mas eu acho muito importante a gente tentar ações de prevenções, né? Como a doutora Mirna colocou, tem o exame, mas não tem para quem apresentar o exame, a consulta. E eu trouxe algumas medidas, presidente, que eu achei importante falar com o Poder Executivo de ações preventivas. Os dois primeiros temas foram relacionados ao aparecimento de escorpiões em alguns bairros de Lençóis. Gostaria que a equipe de comunicação colocasse as fotos. Eu recebi várias fotos durante essa semana. Me referiram, Nardelli, ao bairro Maria Luísa 4 e ao bairro Grajaú, especialmente. Confesso para você, eu moro no Monte Azul eu não tive reclamação. Até pergunto para os nobres vereadores se outros bairros tiveram o aparecimento, porque a partir do momento que deixa de ser um caso isolado, você começa a ficar preocupado. Por quê, presidente? Período de chuva. Chuva e calor. O que acontece? Prolifera inseto, que é o alimento do escorpião. Então, as baratas e os besouros que se proliferam nessa época de calor acabam aumentando o número de escorpiões que se alimentam desses insetos. Então, eu trouxe aqui um requerimento na verdade, para pedir encarecidamente que a Prefeitura faça uma análise. Eu estou indicando aqui o Jardim Grajaú e o Jardim Maria Luísa 4, só que não se puder estender para outros bairros, porque é muito grave a situação, por exemplo, de uma criança que possivelmente pode ser picada por um escorpião. Então, estamos falando aqui de duas situações em que as leis municipais já prevêem, que é as leis de 1992, a Lei 2.260, que prevê a construção de calçada e mureta em todos os lotes residenciais de Lençóis, e o artigo 1º, que alterou a redação do artigo 42 da Lei de 86, que falava da aplicação de sanções pela Prefeitura caso não haja a limpeza do terreno. Então, eu estou aqui pedindo para a Prefeitura faça uma varredura através dos agentes responsáveis por esse setor. Esses bairros estão questionando que várias casas apareceram escorpiões, mas que já aproveite e faça. Eu creio que a Prefeitura faça esse serviço de fiscalização, mas intensifique nesse momento. Por quê? Um terreno mal cuidado acaba gerando mais inseto. Um terreno mal cuidado vizinho a uma casa que tem crianças pode gerar um escorpião que vai adentrar a casa vizinha. Então, é necessário essa verificação. Já falando também de saúde pública, continuando, recentemente eu trouxe uma indicação que chegou para mim de várias pessoas, especialmente do pessoal que trabalha na CEIOL, na antiga Facol, e dos alunos, do excesso de pernilongos e mosquitos que estava tendo naquela região. Ficamos sabendo que possivelmente poderia ser a antiga AABB, que tem ali do lado. Então, fizemos a indicação para que a Prefeitura fizesse uma verificação daquele local. Estou aqui reforçando. Quando eu vi que não houve uma resposta do município a esse respeito, Dudu, eu entrei em contato com o Banco do Brasil, através dos funcionários aqui de Lençóis, e tive a notícia, primeira, que a área da BB está sendo vendida, ou melhor, está colocada à venda, a negociação à área da antiga BB. E a segunda informação importante que me chegou foi que está tendo manutenção naquele local. Então, eu gostaria que a equipe de projeção colocasse as fotos e o vídeo que foi feito lá, que as piscinas estão vazias, mesmo com essa chuvarada que teve recentemente. Essas imagens são de quinta e sexta-feira, então foi depois do fechamento da pauta, mas a preocupação minha era especialmente com relação às piscinas, mas foi feita a manutenção, o corte do mato, segundo eles, vai ser feito novamente o corte desse mato, né, até que seja vendida essa área e administrada pelo novo proprietário.
proprietário. Então, me deixou mais tranquilo. Quero agradecer ao pessoal do Banco do Brasil, que me deu essas informações, né, e nos deixou mais tranquilos em relação à proliferação, principalmente do Aedes aegypti. Presidente, então, em relação à saúde, era isso que eu queria trazer. Chegou para mim uma outra questão de infraestrutura. A Rua Goiás, que faz muitos anos, ou melhor, nunca foi recapeada, segundo as informações que eu recebi. Já está sendo projetadas as fotos, né? Pode ir passando as fotos. O que é feito lá é, eventualmente, tapa-buracos. Então, toda vez que aparece um buraco, eles vão lá e tampam. Mas está numa situação essa rua, que ela é uma rua de interligação entre várias outras ruas que são, vamos dizer, perpendiculares a ela, Rua Paraná, Rua Bahia, melhor dizendo, ela é a ligação entre a Rua Rondônia e a Avenida Cruzeiro do Sul. Então, ela é uma rua muito utilizada e, muito obrigado pela projeção, ela nunca foi recapeada, segundo os moradores, ela só fez o tapa-buraco. Então, eu estou pedindo, né, em nome da população que mora ali, que usa aquele trajeto, que seja colocado como rua com prioridade para recape asfáltico no próximo ano, que é necessário e urgente. E o último assunto, também relacionado à saúde, na verdade é um respaldo aqui, é uma resposta que eu quero dar aos servidores públicos da saúde. Algum tempo atrás, presidente, algumas enfermeiras, funcionárias da saúde me pararam em diversos postos, em diversas visitas que eu fiz à rede de saúde municipal, questionando por que alguns recebem um adicional de salubridade médio, 20%, e outros recebem um adicional de grau elevado, 40%. E aí eu fiz um requerimento, que foi datado de 24 de outubro, e já foi respondido pelo município, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade e responder a esses servidores. Talvez o Bibaia já saiba o motivo, porque ele é motorista da saúde hoje, né, Bibaia? Mas recebi vários questionamentos de por que eu queria entender e, entendendo, passar para a população. Enquanto eu vou falando, a equipe de comunicação vai projetar a resposta do município. Esse primeiro slide aí, ele vem, que é o memorando da Prefeitura Municipal, ou seja, é um documento oficial do município, que veio do RH, para a administração, como resposta ao requerimento da Câmara Municipal. Pode passar o slide. O segundo slide, ele ressalta o artigo 70 do Estatuto do Funcionário Público. Vou me ater ali à questão do item 1, adicional por trabalho insalubre, incidente sobre o padrão de vencimento ES-01, que é o padrão de vencimentos da saúde. Letra A, grau mínimo, 10%. Letra B, grau médio, 20%. Letra C, grau máximo, 40%. O próximo slide, por gentileza, que é o artigo 2º de um decreto municipal de 2021, que regulamenta essa lei municipal, que é o Estatuto. Me atendo aí ao final do artigo 1º. Será feita através de laudo técnico de avaliação. Aí o artigo 2º. O laudo técnico identificará o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado, o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco, e o 3, o grau de agressividade ao homem. Pode passar o slide. Essa talvez seja a parte mais importante. Os adicionais dessa natureza, eles possuem um regramento próprio, cuja percepção não é automática e depende das especificidades das atividades realizadas. Conforme definido na legislação pátria, o adicional está restrito ao laudo técnico. Então, no item de baixo, várias verificações dos servidores públicos para a Secretaria Municipal de Saúde, foi contratada uma nova empresa para verificar a configuração ou não dos adicionais. Bom, pode passar o slide. O que aconteceu aí? O que aconteceu é o seguinte: o laudo, presidente, é grau médio. Então, a Prefeitura está se baseando num laudo técnico feito por uma empresa especializada que disse: todo servidor público da saúde, enfermeiro, tem adicional de insalubridade grau médio, 20% do salário dele de acréscimo. Porém, alguns servidores, isso é importante que seja posto ali, o penúltimo slide, esse daí, registramos esse daí.
Começa com registramos. Já vou concluir, presidente. Registramos ainda que alguns servidores ocupantes de cargos de agente de saúde ingressaram com ações judiciais questionando o percentual. Então, presidente, o que aconteceu? 14 servidores do município da saúde questionaram na justiça esse grau médio. Dos 14, os dados que foi passado pelo RH, pela prefeitura, 5 ganharam a ação para reconhecimento de grau máximo. Outros 9 perderam o processo. E a prefeitura é obrigada pela justiça a pagar o grau máximo para 5 servidores. E isso gerou uma certa desencontro de informações. Então, aí você vai perguntar, você é advogado, precisa explicar melhor, né? Na verdade, é assim, por que um ganha e o outro não? Depende do julgador, depende das provas que foram produzidas no processo, depende muitas vezes da atuação do próprio advogado, que, né, um trabalhou melhor, o outro não. Só que 5 servidores ganharam, e essas pessoas, a prefeitura é obrigada a pagar o grau máximo, que é 40%. Mas o que o laudo fala é 20%. Bom, o que eu cheguei à conclusão? A você, servidor da saúde, enfermeiro, o que você deve fazer? A primeira coisa, consultar o RH. Por quê? Eles já deixam aqui, eu vou ler a frase deles. Ressaltamos que esta Secretaria de Recursos Humanos encontra-se à disposição para eventuais consultas e disponibilização de dados complementares. Então, o RH está se pondo à disposição para tirar dúvida. Então, eu, como advogado, o que eu oriento? Vai tirar dúvida no RH. Primeira coisa. Ficou com dúvida? Procure um advogado de confiança e tire todas as suas dúvidas. E nem estou falando de mim, porque eu não posso advogar contra ente público. Estou na condição de vereador, já estavam aqui me acusando de autopromoção. Pelo contrário, presidente, como vereador, o advogado não pode advogar contra ente público. Então, é uma situação em que o servidor público precisa procurar um advogado de confiança dele para orientar e tirar todas as dúvidas do adicional. Então, segundo a informação que a prefeitura passou, ela está cumprindo a lei. E para 5 servidoras ou servidores, ela está pagando adicional máximo porque a justiça obrigou. Tá bom? Então, era isso que eu queria contribuir. Se eu puder, obviamente, tirar mais dúvidas em relação a isso, não em relação à questão da consulta. Consulte um advogado de sua confiança para ver se é necessário o processo ou não. Mas, primeiro, vá no RH, converse com o pessoal do RH da prefeitura. Obrigado, boa noite, boa semana a todos.